Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Eu queria ler com você do verso 1 ao 11. Estamos aí na série de exposição no Evangelho de João, que denominamos o Verbo em Nós. E hoje iniciaremos o capítulo 2 e pensaremos sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar na realidade de família. Então, João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Antes de começar aqui e ler o texto, nós tivemos aí, nos últimos tempos, algumas festas onde podemos participar. Hoje em dia, fazer lista para convidar pessoas para momentos especiais nas nossas vidas, tais como casamentos, festa de aniversário, bodas, etc., tem sido um desafio gigantesco. Assim os diga quem casou recentemente, quem está prestes a casar. É um desafio fazer lista. É uma dor de cabeça. A gente começa com uma lista de 400 nomes. Empolgadaço, falar, eu quero compartilhar com todo mundo. Depois vai percebendo que nós somos brasileiros e ganhamos em real. Aí fazemos assim ou não dá. Aí a gente vai diminuindo e a gente tem um sofrimento embutido nisso. Porque a gente gostaria que todos estivessem. E o nosso coração fica angustiado, sofremos. Mas precisamos reduzir a lista. Eu fiz isso no meu casamento, eu sei que todos aqui fizeram. E farão. Mas é muito interessante porque nós começamos de fato com o número X e nós vamos olhando as nossas condições e chegamos no número Y. Mas aqueles que permanecem na lista, de alguma forma, nós os consideramos especiais, não que os outros não sejam, mas que nós gostaríamos de dividir aquele momento de alegria em que estamos vivendo. É justamente isso que está acontecendo aqui em Caná da Galileia. Jesus e sua família foram convidados para participar de um casamento. Só que o casamento judaico era diferente, irmãos. Eu vou gerar algumas informações à medida que nós fomos olhando para o texto. E eu quero que você que hoje que está aqui, não entre em desespero, não. Há um Deus, o mais importante é que Jesus esteja na festa, tá bom? Se ele estiver lá como convidado, não tem problema nenhum. Pastor, mas eu sofro. Não, é compreensível. Nós sofremos porque gostaríamos de agradar a todos, mas não dá. Porque até mesmo quem é convidado sai de lá falando alguma coisa. Só não fala para você, mas se sai falando, sai. E não acho que não fala não, porque fala assim. A comida acabou. O salgado não está muito bom. Eu achei que ia ter coca, só tem Dolly. Eu achei que o suco era o suco natural. Não, é aquele de pacotinho, de caixinha. Todo mundo fala. É uma coisa maluca. E é por isso que Jesus está num casamento. E Jesus, nesse casamento, atua de forma extraordinária. Leia o texto comigo. Versículo 1 diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco aos encarregados da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera.
embora os soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Está aqui, queridos, a partir de agora, no capítulo 2, Jesus começa de forma bem específica o seu ministério público. De que sentido? Ele começa a revelar-se. Esse é o propósito do livro de João, como nós vimos na introdução deste livro. O livro de João tem o propósito de revelar a divindade do Cristo, revelar o Cristo que agora está encarnado entre nós, o verbo que está entre nós, e que João diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus começando agora o seu ministério público, ele começa o seu ministério público realizando um sinal. Aliás, esta é a expressão que João vai usar nos 7 milagres que assim o livro aborda. Ele não fala de milagre, ele chama de sinal, porque sinal tem um objetivo, sinal tem algo em comum, tem algo comum que o Senhor quer que aqueles que ali vejam os sinais contemplem a sua glória. As palavras sinais demonstram que Jesus queria que as pessoas olhassem para além dos milagres, ou seja, para um significado naquilo que está acontecendo. E é justamente isso que nós enxergamos aqui. Jesus é convidado com toda a sua família e os seus discípulos, aproximadamente, não todos, mas 5 discípulos, é convidado para fazer parte de um casamento em Caná da Galileia, e o texto começa dizendo: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Que terceiro dia é esse? Lembra da sucessão de tempos que nós vemos pregando no capítulo 1, a partir lá do verso 19, e no dia seguinte, aí quando na semana passada ouvimos o Gil falando sobre o encontro do Senhor Jesus com Natanael, e a responsabilidade que o mesmo tinha de compartilhar do Evangelho, e agora após 3 dias que o Senhor teve um encontro com Natanael, ele vai a Caná da Galileia para participar de uma celebração, vai participar de uma festa, vai participar de um momento de alegria. E aqui, meus irmãos, eu começo justamente chamando sua atenção para algo que eu tenho estado preocupado nos últimos tempos. Nós temos ouvido de diversas pessoas que têm chegado à nossa realidade como igreja local, temos conversado com diversas pessoas de outras realidades, especialmente no contexto agora de pandemia, onde há de fato no coração desses um jugo, ou sobre os ombros desse um jugo religioso. Não, nesse texto nós vamos observar hoje esse primeiro ponto, que Jesus agora está participando de um momento de alegria de uma família. Então veja só, na agenda de Jesus havia espaço para celebrar as alegrias da vida. Jesus participou da alegria de um casamento. Isso é muito significativo, pois ele não veio tirar a alegria e o prazer dos seres humanos, como muitos dizem: esse negócio de passar para a lei do crente não dá certo. Já ouviu alguma coisa assim? Quem passa para a lei do crente não é feliz. Não, não é dessa forma. Esse primeiro milagre de Jesus repele o temor de que a religião rouba a alegria da vida, a felicidade da vida, ou que a lealdade a Cristo não me permite viver uma vida plena e feliz. Quem disse que para você se tornar um cristão, servir ao Senhor Jesus, você não tem que ser feliz? Quem disse que você não pode participar da alegria, da celebração de festas que dignifica o nome do Senhor? Muito preciso falar sobre isso. Quem diz que não? Portanto, querido, saiba que Jesus celebra conosco as nossas alegrias. Ele celebra conosco quando os momentos de alegria chegam, como este que nós acabamos de presenciar aqui. O Senhor celebra conosco na apresentação da Larinha. O Senhor celebra conosco nas alegrias que Ele nos permite viver enquanto estamos nessa jornada até a eternidade. O Senhor celebra conosco as nossas alegrias. Ele não é um Deus carrancudo.
Ele não é um Deus que está distante, um Deus que não vê e não quer compartilhar conosco os momentos felizes da vida ou nos punir tais. Ele não quer que você apenas sirva na realidade de ter um temor e uma lealdade a Cristo e te privar das coisas da vida, não. A palavra do Senhor diz, mais à frente veremos isso no capítulo 10 de João, que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, completa, feliz. Quem? Em Cristo. Agora tem uma coisa que precisa ser bem clara e precisa ficar definida para a gente. Alegria verdadeira, felicidade verdadeira está numa pessoa, Cristo Jesus. Você pode buscar em qualquer outro lugar. Você pode tentar ser alegre por qualquer outras situações ou por qualquer outros motivos. São momentos esporádicos, eles passarão. Mas se a sua alegria está condicionada na pessoa do Cristo, o teu Salvador, você terá alegria eterna. Porque não são apenas as alegrias deste mundo temporal, mas essas alegrias elas atravessarão a eternidade e estaremos para sempre com o Senhor. Isso precisa ficar claro para nós, para que as nossas alegrias, os nossos momentos de felicidade não fiquem condicionados a esse momento nessa terra, neste mundo temporal. As coisas vão passar. A nossa alegria está além deste mundo, está além daquilo que vivemos e experimentamos nesse mundo. Mas apesar disso, o Senhor está conosco, compartilhando e dividindo as nossas alegrias. Então o versículo 1 diz que Jesus foi a essa festa com seus discípulos em Caná da Galileia, mostrando que ele aprovava as alegrias e ele santifica o casamento, bem como as nossas relações sociais. Quem diz que crente não se relaciona socialmente? Então a gente ouve algumas coisas que me nasce até cabelo. Quem disse, irmãos, que somos privados deste mundo? Não. O Pai disse, fazendo a sua oração sacerdotal em João capítulo 17, o Senhor Jesus disse, Pai, eu os peço que não os tirem do mundo. Deixa eles lá, eles têm que estar lá. Eles precisam se relacionar com pessoas, eles precisam compartilhar, eles precisam, Senhor, estar vivendo e vivenciando com estes, para apresentar o motivo da verdadeira alegria na pessoa do Cristo. Portanto, queridos, eu quero convidar você a olhar comigo para esse texto de uma forma mais profunda, apesar de você conhecer o texto. Como era que aconteciam os casamentos judaicos? Os casamentos judaicos eram realizados em duas etapas. O noivado envolvia um contrato que era de conhecimento de ambas as partes, das duas famílias. O casal que noivava já era considerado marido e mulher. A união em si acontecia 1 ano depois, quando o noivo ia à casa da noiva com seus amigos e trazia então a sua noiva ao seu lar, e juntamente com seus amigos eles celebravam aquele momento. Presta atenção, 1 ano depois, viu? Casamento judaico era um contrato que era feito e a família sabia qual era o contrato. Nós casamos, você é minha. 1 ano depois eu venho te buscar. Lembra de lá a parábola das 10 virgens? As noivas se preparavam para vir e quando dizia assim, eis o noivo, elas tinham que estar preparadas. Lembra lá? A ideia do casamento judaico era aquela. 1 ano depois, o noivo com todos os seus amigos vinham celebrando nas ruas dos vilarejos em Caná da Galileia, passando pelas ruas, e o povo falava, o que é isso? Eu vou buscar a minha amada, com alegria. Se isso acontece no tempo de hoje. Hein? Alguns, quando tinham uma condição melhor, iam montados a cavalo. Gente, que lindo, irmãs, que lindo. Cavalo branco parando, o príncipe falando, vim te buscar. Hein, já imaginou? Olha o sonho de princesa aí. Mas alguns iam num jeguinho. E outros iam andando. Mas o importante é que o contrato tinha que ser cumprido. E quando o noivo chegava à casa da noiva, era com muita alegria, era com muita festa, os amigos celebravam, todos celebravam, pois após 1 ano, agora o casamento vai acontecer. E o noivo pegava a noiva,
e juntava com a família da noiva, e era uma procissão. Eles vinham até a casa do noivo, e na casa do noivo já estavam sendo preparadas todas as coisas para celebrar. Só Davi e Tainá. O casamento durava 7 dias. A festa era 7 dias. Imaginou isso? Tendo que alimentar 7 dias os crentes? Não vai dar certo. Haja dinheiro, gente. A lista tem que diminuir muito, muito e muito. Então essa era a festa, era uma alegria para o casamento judaico, compartilhar aquele momento de vida. Irmãos, e era muito mais do que a celebração do casamento. Eles literalmente estavam compartilhando a vida com todo o vilarejo, com toda a cidade. Eles estavam compartilhando as alegrias que eles estavam vivendo. Isso é muito interessante. Agora, olha só. O que esse texto, o que essa narrativa tão bela tem a nos ensinar? Primeiro ponto que eu quero que você pense, o que essa narrativa tem a ensinar a mim e a você é esta: o maior milagre não era a transformação da água para o vinho, mas a preservação da família. O Senhor estava preocupado com a família, não apenas da transformação da água, não apenas fazer com que a água se tornasse em vinho. Isso é muito interessante. A transformação da água para o vinho não tem nada a ver com água em vinho, tem a ver com a dignidade humana. Por quê? Porque no Oriente Médio a hospitalidade é um dever sagrado. Hospedar alguém por 7 dias na minha casa, celebrando a minha alegria, a festa do meu casamento. Qualquer falta de provisão numa festa de casamento era vista como um constrangimento enorme, como uma profunda humilhação para a família que convidou. Uma ocasião festiva como essa podia prolongar-se por uma semana inteira, e o término do vinho, que era o símbolo da alegria, antes do fim seria um golpe muito forte para a reputação do hospitaleiro. É por isso que quando acaba o vinho, e Jesus está naquela festa, e ele está agindo naquela festa, como diz no versículo 2, Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então o que está em jogo aqui é a reputação da família, é a dignidade daquela família, que em um pacto contratual trouxe a família da noiva e a noiva para a sua casa, e agora tem que dar para os seus convidados o bom e do melhor, e não pode acabar o vinho, o símbolo da alegria da festa. E Jesus está ali. Quando é que a dignidade desse casal então começou a ser preservada, queridos? Quando convidaram Jesus para a sua festa. A dignidade daquela família começou a ser preservada porque Jesus foi convidado para estar à sua festa. Mais do que bens, conforto e sucesso, a família precisa da presença de Jesus, irmãos. Mais do que bens, conforto ou sucesso, a minha e a sua família precisa da presença de Jesus no lar. Tem muita gente fracassando, querendo buscar sucesso humano e não tendo a sua responsabilidade, não cumprindo a sua responsabilidade de ser o sacerdote do lar, para que Jesus possa ser apresentado na sua família. Há uma frase que a gente vê aí nos caminhões, nas rodovias, em diversos lugares, que diz que se eu e você estamos buscando sucesso nesse mundo e errando com a nossa família, não adianta. Nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso do seu lar. Nenhum sucesso do mundo. Jesus está preservando essa família. O maior milagre aqui é a transformação da água para o vinho, mas a preservação da família, de começar a família de uma maneira onde iria desonrar os convidados.
E é por isso que Jesus preserva a família, agindo com seu primeiro sinal em Caná da Galileia. Portanto, meus irmãos, imagine se Jesus não estivesse lá. Você imaginou Jesus não estando presente em alguns momentos difíceis da sua vida? Onde você estaria? Será que a vida e o sofrimento já não teria você sucumbido? Sabe aquela crise que chegou na família e você não sabia como lidar com ela? Se Jesus não estivesse lá para controlar os ânimos, o coração e trazê-los de volta para a realidade daquilo que Ele instituiu como família, como casamento, imagina onde estaria hoje o seu casamento. Se Jesus estivesse presente nos momentos difíceis, quando a enfermidade chegou, imagina como você estaria. O tempo que você ficou desempregado, se Jesus não estivesse presente. A música que cantamos aqui, Ele está agindo, Ele está no controle, agindo quando eu não percebo, não sinto. Se nós não tivéssemos convidado Jesus para fazer parte das nossas vidas e da nossa família, certamente as nossas vidas seriam um fracasso, um fiasco. É por isso que é importante, queridos, não deixar Jesus de fora das agendas da nossa vida. Pare de dizer assim, eu vou ver se eu tenho um tempo para Jesus. Ele precisa ter prioridade na sua vida, na sua agenda. Eu vou mudar a expressão. Ele tem que ter primazia, não é prioridade. Porque se tiver-lo como prioridade, surgirão outras prioridades e você colocará outras prioridades no lugar de Jesus Cristo. Mas se ele for a primazia, se ele está em primeiro lugar, nada pode tomar o lugar dele. Pastor, e quando é que eu deixo Jesus de lado? Quando você deixa de estar fazendo aquilo que ele te disse que você tinha que fazer. Como? Dar um exemplo. Quando o casal deixa de orar junto. Quando ambos deixam de estudar a palavra e ensinar os princípios da mesma para a família. Quando o que passa a ter mais valor no lar são os sonhos de uma realidade de construção no mundo e não os valores espirituais. A dignidade da família no casamento foi preservada porque Jesus estava presente. Jesus precisa estar presente, tendo a primazia na sua vida. E você precisa, com os princípios estabelecidos na palavra, colocar em prática o que o Senhor nos ensina. Jesus foi convidado, juntamente com a sua família, para estar participando da celebração. Pergunta e aplico para a gente ir caminhando para o final. O que isso tem a ver comigo? Como isso se aplica na minha vida e na sua? Se Jesus não fizer parte das nossas festas, nós vamos viver as nossas vidas vendo nossas festas acabarem sempre. Se Jesus não fizer parte, irmãos, vai acabar. Você vai ter momentos esporádicos de alegria. A pergunta então que nos cabe fazer quer dizer que se Jesus for Senhor da minha vida, eu convidá-lo para fazer parte de tudo que eu sou e tenho, não terei problema algum? Então, pastor, a resposta é não. Não é porque você tem Jesus como Senhor da tua vida que Ele te blindou e agora você não tem problema nenhum na vida. Jesus estava no casamento e o vinho acabou. Quem disse, irmãos, que pelo fato de ter o Senhor na minha vida, como Senhor da minha vida, como Senhor da minha história, nós não passamos por problema? Passamos. Essa família aqui, apesar de ter convidado Jesus, e esse foi a grande realidade do texto, o fato deles lembrarem de convidar, apesar que eu vou gerar algumas informações para vocês bem interessantes. Mas Jesus estava lá, presente, naquela festa, se alegrando com aquele casal. Mas nós passamos por dificuldades. Não é porque Jesus está presente na minha vida que as festas não vão acabar, que eu não vou ter problema.
Um crente verdadeiro enfrenta lutas, desabores, tristeza e decepção. Sim ou não? Você tem alguma luta na sua vida, irmão? Está preocupado com alguma coisa amanhã? Não, isso é coisa do capeta, não? Não? Quem disse? Nós enfrentamos situações difíceis. A vida cristã não é um parque de diversões. Ser cristão não é viver blindado dos problemas naturais da vida. Os filhos de Deus também lidam com doenças, com desempregos, com crises, com pobreza, com escassez. Mesmo quando Jesus está conosco, somos provados. Mas Ele precisa estar presente. Se Ele estiver presente, as coisas serão diferentes. Aqui está o nosso segundo ponto. Precisamos, amados, identificar qual é o problema e levar até Jesus. Jesus está na festa, acaba o vinho, e aí Maria, sua mãe, diz que após ter acabado o vinho, procura Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho, acabou o vinho, Senhor. Antes de comentarmos o texto aqui, deixa eu só ajeitar aqui, queridos. Antes de comentarmos as nossas crises que atingem a minha vida, a sua vida, a nossa família, nós devemos levar os nossos assuntos, as nossas crises aos pés de Jesus Cristo. O texto vai dizer que Maria, mãe de Jesus, percebeu que a família poderia passar por um grande vexame. E é muito interessante, queridos. No relato aqui só menciona Maria, não se fala nada de José. E por que é importante essa informação? A explicação mais provável é que a essa altura José já tinha morrido. E essa é a razão pelo qual Jesus passa seus 18 anos em Nazaré, até completar a maioridade com seus 30 anos e sair dali. Por quê? Porque o primogênito, quando o pai morre, quem assume a responsabilidade é ele. Agora faz sentido porque Jesus fala, e parece que ele é grosso com sua mãe, né? Mulher, que tenho eu contigo. Maria sabia quem era o seu filho. Sabe qual é o último episódio na narrativa bíblica que fala de José? A última vez que José é mencionado na história é quando eles vão a Jerusalém adorar. Uma vez, a cada 3 vezes no ano eles iriam a Jerusalém, e Jesus foi e ficou lá no templo discutindo com os doutores. Essa foi a última vez que José foi mencionado nos evangelhos. Certamente José morreu e Jesus assumiu a responsabilidade do lar. Maria sabia muito bem quem era o seu filho, e é por isso que ela procura e fala: o vinho acabou. Maria está na festa porque alguns comentaristas assim sugerem, e é uma grande verdade, há um grande disso para isso, de que Maria era parente da família que está casando. Maria está preocupada com a organização da festa. Acaba o vinho, Maria sabe. Como é que Maria soube que acabou o vinho? Como é o nome daquela pessoa lá que cuida dos negócios da festa do casamento, quem vai casar aí? A Giovânia. Ela estava lá cuidando da cerimônia, ela sabia, faltou o vinho, e ela agora fala: falta o vinho. Senhor, ô Jesus, filho, acabou o vinho. Essa família vai passar por apuros. E ela não está preocupada de vir até Jesus para dar ordem para Jesus. Não é isso. Era isso que acontecia no ambiente do lar por 18 anos. Jesus era comunicado das necessidades do âmbito familiar. Ele agora assume o lugar do pai. Então, quando ele ouve isso aqui, no versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, filho.
Ela sabe quem Jesus é. Ela sabe quem é o seu filho. Quando você lê o Evangelho de Lucas, diz que quando Jesus foi apresentado ao templo e ela ouviu não apenas Simeão, mas ouviu Ana falando a respeito da criança, diz que Maria guardava todas aquelas coisas no seu coração, consciente de quem era o seu filho. Ela sabia que ele podia realizar um grande sinal, um grande milagre naquele dia. Mas veja que, embora Maria tenha percebido a falta de vinho, não disse a Jesus o que fazer, simplesmente lhe contou o problema: eles não têm mais vinho. Ela não sugestionou, ela não disse, ela não orientou, ela só contou o problema. Precisamos identificar qual é o problema e levar até Jesus. Não é porque temos Jesus como Senhor das nossas vidas, não é porque Ele é convidado e tem a primazia na nossa história que não passamos por problemas. Passaremos sim, mas devemos identificá-los e levar até os pés do Senhor e dizer: Senhor, está aqui o meu problema. Quanto mais cedo forem identificados os problemas que atingem a nossa vida e família, mais rápido e fácil será a solução do problema. E a gente tem a mania de contar o problema para todo mundo, menos para Jesus. A crise toma conta de toda a nossa vida e a gente não conta para ninguém. E aí, quer dizer, desculpa, a gente conta para todo mundo, menos para Cristo. Vá até os pés da cruz. Vá até Jesus e diga: Senhor, tem sido esta a minha dificuldade. O que isso tem a ver conosco? Como isso se aplica na minha vida e na sua vida? Os nossos dramas e crises, sejam eles familiares ou pessoais, não devem se tornar motivos de murmuração, mas de intercessão. Devemos confiadamente apresentar nossas limitações e fraquezas a Deus em oração, gente. Para de murmurar, para de dizer: puxa, acabou o vinho, acabou. Você identificou qual é o problema? Diga: Senhor, tem sido esse o problema, eu não tenho condições, estrutura para lidar com isso, me ajuda, Senhor. A crise tomou conta do meu casamento, procure ajuda, mas apresente a Jesus e o busque. Senhor, eu não sei, Senhor, como lidar com esse problema do meu filho. Busque ajuda. Apresente ao Senhor os seus problemas. Pare de falar sobre as suas crises, sobre aquilo que atinge a sua família para todo mundo. E busque ao Senhor, porque é lá que está a solução. Maria apresenta o problema que surgiu para Jesus, não dando para ele nenhuma ordem, mas simplesmente só apresentando o problema, pois ela muito bem sabia quem era o seu filho. Ela sabia quem era Jesus. Que essa lição, que essa narrativa tenha nos a ensinar. Terceiro, precisamos aprender a esperar, pois precisamos aprender a esperar, pois Deus tem o tempo certo. Versículo 4, quando Jesus responde, aparentemente de forma rude, respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Em outras traduções diz: mulher, que tenho eu contigo? Aí muitos leem isso aqui e falam assim: nossa, que grosso esse Jesus. Algumas pessoas já me perguntaram a respeito disso, por que Jesus foi grosso, respondeu assim a sua mãe. Jesus não foi grosso, Jesus não respondeu de forma grosseira a sua mãe. Veja se Jesus foi grosso quando ele disse isso. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, disse: mulher, este é seu filho. Jesus foi grosso? Lá na crucificação, pendurado na cruz, ele usa a mesma expressão do grego: mulher. E ao discípulo disse: essa é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus não foi grosso, de forma alguma. Eu amo um comentário que o Hans Hendricks faz sobre esse texto. Veja lá. Ele diz: ao dizer mulher,
o Senhor não intencionava ser rude, muito pelo contrário, ele foi muito gracioso ao enfatizar, com o uso dessa palavra, que Maria não deveria mais pensar nele como sendo apenas seu filho, pois quanto mais ela o visse como seu filho, mais haveria de sofrer. Ao vê-lo sofrendo, Maria deveria começar a vê-lo como Senhor, e não como filho. Jesus não foi grosso, queridos, aqui com sua mãe. Ele não foi grosseiro. O Senhor, ao dirigir-se à sua mãe, ele está falando mulher, e quando usou essa expressão, ele demonstrou uma extrema cortesia. A expressão no grego aqui era madame, minha senhora. Quando ele diz, não é chegada a minha hora, ele está falando a respeito da crucificação. Ainda não chegou a minha hora, madame, minha senhora. Não me veja só como filho, não me veja agora, porque eu estou caminhando para que assim cumpra a vontade do meu Pai. E Maria disse lá no Evangelho de Lucas, Lucas narra de que assim como o seu filho seria levantado em um madeiro, a sua alma seria transpassada como uma espada, por ver o seu filho sendo morto. Pastor, mas o que isso tem a ver com o terceiro ponto? Que nós devemos esperar o tempo de Deus. É isso que Jesus está falando para Maria aqui. Jesus está falando para Maria que agia de acordo com a agenda celestial determinada pelo Pai. Veja o versículo 4, que nós temos em comum e a minha hora ainda não chegou. Eu não tenho, mulher, como agir de acordo com aquilo que você está me propondo. Eu tenho uma agenda que é uma agenda celestial, não é uma agenda minha. Jesus deixa claro que iniciando seu ministério público, tudo, incluindo os laços da família, estava subordinado à sua missão divina. Tudo estava debaixo de uma missão que ele tinha para cumprir. Todos, incluindo os seus familiares, precisavam ter consciência de que ele ainda andava conforme a agenda do céu, não conforme a pressão da terra. Não eram as circunstâncias da terra que iriam pressioná-lo para agir conforme o sofrimento humano. Ele tinha uma agenda divina. Irmãos, há um tempo certo de Deus para mim e para você. Nós devemos esperar o tempo certo. É isso que o Senhor está falando. Mulher, ainda não chegou a minha hora, mulher. Madame, minha senhora. Há um tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Nada do que eu e você façamos vai mudar isso. Nós ouvimos ontem falando a respeito de que a oração faz muito bem para o coração ansioso. Então ore, confie, aguarde, tenha um tempo certo. Mas apesar dela saber que tinha um tempo certo, ela sabia quem era o seu filho. E é por isso que nos versos seguintes vamos observar o que ela diz para os serviçais. Mas o que isso tem a ver conosco? Como assim eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus? Meus irmãos, precisamos descansar em Deus e esperar seu tempo para nossas vidas. Saiba que Deus age segundo a sua soberana vontade e não conforme as pressões que temos na terra. Jesus deixou claro para Maria que ele iria agir de acordo com o tempo que Deus decretou desde a fundação do mundo. Há um tempo de Deus para cada um de nós. Espere o tempo certo. Agora veja que nos versículos 5 a 8, mesmo Maria sendo tratada de forma gentil, ela diz para os serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Do verso 5 ao 8 mostra que não é nosso papel, irmãos, discutir com Jesus. O nosso papel é apenas obedecer. Nós não temos que questioná-lo. Maria não questionou, Maria entendeu. Maria simplesmente falou: tudo bem, entendi. Só faz o que ele mandar, tá bom? Só isso. Se ele for falar, faz o que ele manda. Só obedeçam. Tem um monte de
crente dá de um de besta querendo mandar em Deus. Só obedeça. Para de questionar. Senhor, por que o Senhor fez assim? O Senhor deveria usar Isaías e falar assim: por acaso pode o caco contender com seu Senhor? Quem somos nós? Obedeça aquilo que o Senhor quer de mim e de você. Maria diz para os serviçais: olha, façam tudo o que Ele mandar. E diz o texto que Jesus os mandou e eles obedeceram, apesar de que eles eram escravos, dolos, servos. Mas eles obedeceram. Leia o verso 6, ali perto estava 6 potes de pedra, que era de hábito judaico, que era usado para as purificações cerimoniais judaicas, e em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. Eles não questionaram. Eles não questionam. O milagre de Caná da Galileia começa com uma ordem que parece totalmente absurda. Falta vinho, Jesus fala: pega água e enche os potes, vai se transformar em vinho. Os caras só obedecem. Tem coisas, irmãos, que aparentemente não faz sentido, mas só obedeça. Não questione, não indague. Eu e você devemos apenas obedecer. As ordens do Senhor não devem ser discutidas, devem ser obedecidas. Maria diz: só faz o que Ele mandar e ponto final, não se preocupem. Por isso precisamos obedecer prontamente às ordens do Senhor, queridos. Eu e você precisamos fazer. Diz o texto que eles assim o fizeram. O encarregado da festa então provou e chamou o noivo e falou: rapaz, é de costume servir primeiro. Olha lá, verso 10. Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, que não sabem onde é que estão, eles servem o melhor ou o pior. Mas você deixou o melhor para o final. Como assim? Como é que você deixou o melhor para o final? Ele chama um noivo para dizer assim: você deixou o melhor para o final. Irmãos, a gente tem tanta coisa a aprender aqui nesse versículo 10. Aprenda, queridos, que quando Jesus ele está presente na minha vida e na sua vida, quando nós aprendemos a esperar o tempo dele, a obedecê-lo sem questionar, o melhor dele sempre está por vir. A realidade que Jesus está apresentando nesse texto e nos outros que vêm em sequência, nas outras perícopes, é que o Senhor agora está trocando a realidade daquilo que era institucionalmente estabelecido na lei judaica. Jesus está falando que o vinho novo é melhor, o que Ele está propondo é melhor, a alegria de estar tendo Jesus como Deus, que agora é encarnado, visível no meio deles, revelando a sua divindade, operando um grande milagre, é muito melhor do que as leis cerimoniais judaicas. Jesus não está preocupado com os potes, se as águas eram para servir e para lavar cerimonialmente as pessoas. Ele simplesmente está preocupado com as famílias. O que vem melhor, o que vem depois é bem melhor. Quem está com Jesus sempre experimenta isso. Quem está com o Senhor experimenta sempre essa realidade. O que vem depois é sempre melhor. Quando Jesus intervém, o melhor sempre vem depois. Naquele milagre Jesus trouxe o quê? Plenitude onde havia vazio. Alegria onde havia decepção. As pessoas estavam ali e Jesus opera um sinal maravilhoso na vida daquele povo. Leia o versículo 11, veja o que diz. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Qual é o objetivo do livro? Veja. Qual é o objetivo do livro de João, que a gente viu na introdução? João escreve tudo o que ele escreveu a respeito do Cristo, para mostrar que Ele é o Deus encarnado, e para que todos, ao saber quem Ele é, possam crer. Olha lá o versículo 11. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O termo que João usa aqui nesse evangelho não é
poder, um milagre, dunamis. Não. Ele usa a expressão sinal. Agora, o que é um sinal? É algo que aponta para além de si mesmo, para uma coisa maior. E está apontando para quem? Para Jesus. João relata e ele insiste que o seu propósito para registrar esses sinais era convencer as pessoas de que o Cristo, o Filho de Deus, é Jesus. Portanto, os sinais de Jesus não eram manifestações poderosas de compaixão, foram projetadas para revelar quem realmente ele é, o Filho de Deus encarnado. Agora, depois do sinal, depois do milagre, são registradas duas consequências. A glória de Jesus se manifesta na festa e os discípulos creem nele. Meus irmãos, veja só como isso é interessante. Os milagres, os sinais, as maravilhas não convencem as pessoas a acreditarem em Jesus, senão os serviçais tinham crido. O texto vai dizer que os serviçais sabiam de onde viera aquele vinho. Eles sabiam qual foi o processo. Eles fizeram parte do que Jesus fez naquele dia. Mesmo assim, eles não creram. Não há registro de qualquer um dos funcionários que testemunharam a transformação da água em vinho que creu e quis segui-lo. Surpreendentemente, Jesus veio de Caná apenas com os discípulos que estavam com ele. O Dr. Castro diz que os servos viram o sinal, mas não viram a glória. Os discípulos, pela fé, perceberam a glória de Jesus por trás do sinal e creram nele. Tem muita gente que está olhando para o sinal e não está contemplando a glória. Ano após ano, observa o sinal e não contempla a glória. Eu preciso fazer algumas perguntas para você, caminhando para o final. Por que você busca Jesus? O que é que você espera que Ele faça por você? Não creia em Jesus somente porque Ele pode resolver seus problemas. Cristo ser o Salvador não é uma razão suficiente para você crer nele. Por que é que você só contempla o sinal e não quer contemplar a glória, não quer contemplar o Filho, a Cristo? Por quê? Jesus está preocupado com a família. Jesus, Ele sim pode resolver a realidade dos problemas que acontecem na minha vida e na sua. Mas Ele tem o tempo dele, a hora dele, para agir. E a agenda dele não é controlado pelo sofrimento humano. Ele é soberano e age conforme a sua vontade soberana. Portanto, apenas obedeça sem questionar. Faça o que Ele está dizendo na sua palavra. Seja obediente. Agrade a Deus. Agrade ao Pai. Faça o que Ele disse. E ao invés de contemplar o sinal, veja a glória. O texto termina dizendo que os discípulos creram nele. Por que que você busca Jesus? Você quer que apenas Ele resolva o problema? Ele é o Salvador. E isso é razão suficiente para você crer. Eu quero caminhar para a conclusão, lhe desafiando essa noite. Mas antes eu quero lhes falar algo muito importante e verdadeiro. Jesus inicia o seu ministério público, terreno, e ele começou em um casamento. E a história humana terminará com um casamento. Jesus começa em um casamento, o seu ministério público realizando um sinal, um milagre de transformar a água em vinho, e a história culminará em um casamento. No final da história humana, o povo de Deus celebrará as bodas do Cordeiro.
Se Jesus começa em um casamento, o seu sinal maravilhoso, ele culminará a história em um casamento com a noiva. Não mais em Caná da Galileia, mas na Jerusalém celestial. Onde o Senhor virá para buscar a igreja. Apocalipse capítulo 19, verso 7 diz que Jesus é o noivo e que com sua obra de redenção e a sua manifestação final vem para o encontro da noiva. O noivo vem para o encontro da noiva. Tem algo semelhante ao casamento judaico? Assim como foi em Caná da Galileia, quando o noivo veio buscar a noiva, e Jesus está na festa de casamento, santificando o casamento, realizando um grande milagre no casamento, preservando a família, agindo no tempo dele, assim também no Kairos, no tempo certo, ele voltará e culminará a história em um casamento. Pastor, mas por que você está falando sobre tudo isso? Porque somente a noiva encontrará com o noivo. Somente a noiva que entendeu quem é o noivo e que compreendeu o convite que ele fez e assinou o contrato, na realidade de entender aquilo que foi feito no Calvário, a aliança do Calvário, e agora tem o compromisso de encontrar com o noivo na eternidade. E é por isso que essa noiva, a igreja local, é uma igreja não apenas militante, que enquanto está aqui na terra está lutando, está batalhando, está obedecendo, mas ela também será uma igreja triunfante, onde o Senhor voltará para encontrar conosco e nos levará assunto aos céus. Estaremos para sempre com o Senhor, meus irmãos. Pastor, mas você está terminando assim por quê? Porque eu quero fazer um desafio para você. Por isso, nessa noite, aceite o convite de Jesus, para que você tenha uma vida plena e completa. Receba-o hoje na sua vida, e você provará a diferença, verá que o vinho novo da graça de Deus é muito melhor, e você viverá, sim, sem culpa e satisfeito. Mas você precisa tê-lo como Senhor da sua vida. Ele começa o seu ministério em um casamento preservando a família, e ele terminará a história em um casamento que espero que você esteja presente. Só que lá não tem limite, sabe, irmãos? Jesus não olha para a lista e fala assim, eu não tenho o suficiente para convidar isso aqui. Eu estou sem grana. A lista não tem limite. O convite é estendido a todos. Venham. Todos venham. Porque haverá um dia em que, assim como diz a parábola das 10 virgens, eis o noivo. Eis aí o noivo. Ele está vindo. Você está preparado? Está gastando tudo que você tem, vivendo dissolutamente, sem responsabilidade? Eis o noivo! Quem? Aquele que lá em Caná estava presente, santificando o casamento, preservando a família, é o mesmo que voltará para buscar uma família, só que agora é a família lavada e remida no seu sangue, ataviada, pronto para encontro com o Cordeiro. A alegria de encontrar com o nosso Senhor. O convite é para você que nessa noite está aqui. Jesus, Ele se preocupa com a sua família. Você deve tê-lo como prioridade, aceitar o convite. Jesus sabe dos teus problemas, das suas dificuldades. Espere o tempo dele e apenas obedeça. Pare de questionar, sirva-o com alegria, aguarde o tempo dele. Mas haverá um tempo em que ele falará, chega, basta, vou buscar a minha noiva, porque ela está pronta, ataviada, preparada para encontrar, e o noivo vai descer com miríades de anjo para encontrar com a sua noiva. Eu não sei porque você não disse glória a Deus. Desculpa, eu não queria forçar você a fazer isso, mas irmãos, mas se você é a igreja, você está falando, estou falando da maior de todas as promessas, o Senhor vai voltar para nos buscar. Estaremos para sempre com o Senhor. Você já imaginou o casamento? Nós tivemos o último casamento aqui no Nicolas e da Sabrina. A Sabrina entrou aqui toda bela, linda. A igreja levantou, foi lindo. Imagina lá naquele grande dia, irmãos. Você lembra? Imagina? Jesus vindo aos ares.
descendo com o encontro, a noiva está aqui, o noivo vai lá, ela vai ao encontro do noivo lá nos ares, ele está no altar celestial, está lá nas nuvens aguardando, e a noiva agora completamente transformada, encontra com o noivo nos ares. Apocalipse capítulo 15 diz que os anjos estarão cantando os cânticos dos remidos, e aí a noiva entrará aos ares para o encontro com o seu Senhor. Você estará lá? Você estará lá? Só há possibilidade de você estar lá se você aceitar o convite do noivo. Há espaço na lista do noivo para você. Há espaço na lista do noivo para a sua vida. Eu ia fazer algo hoje. Até falei para o Gil que queria fazer. Eu tenho um casamento dia 4 para ir. Fui convidado para um casamento. Eu vou dizer não. Eu brinquei com o Gil, eu vou ligar para o meu amigo, vou falar assim, na hora da mensagem eu vou ligar para você, vou falar assim, pôr no Viva Voz e falar assim, mano, sabe o casamento lá? Não vou não. Quero não, esse convite aí não dá certo, não. Para dizer para você que assim muitos têm feito com o convite de Cristo todos os dias. Você tem rejeitado o convite do Senhor. Mateus capítulo 11, verso 28, o Senhor nos convida, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham, aprendam de mim, vejam, eu quero tirar o jugo, quero mostrar para vocês que o meu ensino é leve, é prazeroso. Feche seus olhos, se coloque de pé. Abre os olhos e coloque de pé para você não cair. Feche os olhos agora. Eu não posso deixar você sair daqui sem que você entenda que assim como Jesus manifestou seu sinal miraculoso em Caná da Galileia, Ele também pode fazer isso nessa noite. O maior milagre que Ele pode fazer nessa noite é te transformando completamente, agindo na sua vida. Você que nessa noite aqui está, eu quero convidá-lo a aceitar o convite do noivo. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu pelos seus pecados. Para que você tenha uma nova história. Há alguém nessa noite que deseja aceitar o convite de Jesus e dizer sim, eu quero fazer parte da lista. Eu quero, Senhor, fazer parte daquilo que o Senhor diz. Eu quero, Senhor, assinar esse contrato. Eu quero fazer parte dessa nova aliança do Calvário. Há alguém nessa noite que deseja aceitar o convite do Salvador, tendo a sua vida transformada. Eu queria convidar você a fazer isso nessa noite. Faz só um sinal com a mão, eu quero orar por você. Alguém nessa noite que não aceitou ainda o convite de Jesus para se tornar parte da sua noiva, a igreja. Alguém? Você que está aqui nessa noite, que talvez esteja brincando de ser igreja. Louvado seja Deus. Amém. Você que está, pode abaixar a mão. Você que está aqui nessa noite, talvez esteja brincando de ser igreja, brincando de ser noiva, achando que dá tempo. Quero convidar você nessa noite a se reconciliar com o Pai. Talvez você está vivendo a sua vida absolutamente sem compromisso nenhum. Quero convidar você nessa noite a voltar para os caminhos do Senhor. Há alguém nessa noite que gostaria de retornar a um relacionamento genuíno e sincero com o Pai? Faz só um sinal com a mão. Ninguém? Ok. Você que levantou a mão, após esse culto eu gostaria de orar e conversar com você. A Cris, você depois atrás de ter a mim, tá bom? Pra gente conversar.
Deus, assim como o Senhor santificou o casamento em Caná da Galileia, preservando a vida daquela família, de não começar, ó Deus, uma família ministrando desonra aos convidados, queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que nos ajude a assumirmos o nosso compromisso de tê-lo como primazia nas nossas vidas, tê-lo como Senhor da nossa família, do nosso casamento, da nossa história. E independentemente, Senhor, dos sofrimentos presentes, que o Senhor nos dê, ó Deus, perseverança de continuarmos, Senhor, apresentando ao Senhor as nossas aflições, as nossas crises, ó Deus, os problemas que surgem e continuam surgindo, Senhor, mas sabemos que temos um Deus que se preocupa conosco, um Deus que é poderoso, Senhor, para transformar, ó Deus, água em vinho, um Deus que é poderoso para transformar a realidade da família. Que o Senhor visite, Deus, cada família nessa noite, aquelas, ó Pai, que se encontram, Senhor, em crises, com dificuldades, que haja, Senhor, um agir poderoso do Teu Santo Espírito neles, para que, ó Pai, busquem no Senhor e ajuda para viverem a Tua vontade plenamente no lar, que saibamos esperar o Teu tempo. Maria ouviu, não é o meu tempo, não é chegada a minha hora, e muitas das vezes, ó Deus, nós queremos adiantar as coisas, muitas das vezes são tomados pela ansiedade, Senhor, querendo mudar a realidade do que vivemos, mas há um tempo, há o Kairos, um tempo certo, perfeito. Ajuda-nos a esperarmos este tempo e obedientemente fazermos a Tua vontade, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro por esta igreja, eu oro pela vida dos meus irmãos. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que os abençoe em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que nessa noite, Senhor, de alguma forma, Senhor, manifestaram o desejo de um retorno a um relacionamento genuíno, o desejo, Senhor, de estar, Senhor, assim entregando o coração a Ti, que o Senhor, ó Deus, ajude-os e que o Senhor também nos dê graça, sabedoria para ajudá-los, acompanhá-los, orientá-los em nome de Jesus. Que o Senhor continue, ó Pai, ataviando a noiva. Que o Senhor continue preparando a noiva. Para que, ó Deus, no grande dia, assim como foi em Caná da Galileia, haja muita alegria. E juntos, ó Pai, possamos estar participando das bodas do Cordeiro. Nós oramos, ó Deus, grato ao Senhor nessa noite. E assim o fazemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.